não se poderia encontrar prerrogativa melhor. O que o torna, entretanto, mais sublime é o fato de ter como sacerdote o próprio Deus feito homem. 3 coisas certamente são para considerar no santo sacrifício: o sacerdote que oferece, a vítima oferecida e a majestade divina a quem se oferece. Ora, 3 considerações. O sacerdote que oferece é um homem-Deus, Jesus Cristo. A vítima é a vida de um Deus, e não se oferece ao trem, senão a Deus. Reanimai, portanto, a vossa fé e reconhecei no Padre que celebra a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o principal oferente, não só porque instituiu este santo sacrifício e lhe dá por seus méritos a eficácia, mas porque se digna em cada santa missa e para nosso benefício mudar o pão e o vinho em seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue. Eis porque a maior excelência da Santa Missa consiste em ter por sacerdote um Deus feito homem. E quando virdes o celebrante no altar, sabei que sua maior dignidade é ser o ministro deste sacerdote invisível e eterno, que é o nosso Redentor. Daí vem que o sacrifício não deixa de ser agradável a Deus, ainda que o padre celebrante seja um pecador, visto que o principal oferente é Cristo nosso Senhor, e o padre, seu simples representante. Do mesmo modo, aquele que dá esmola pela mão de um servidor é verdadeiramente o principal autor do benefício. E ainda que o servo fosse um celerado, se o patrão é um justo, a esmola é santa e é meritória. Bendito seja Deus que nos deu um sacerdote infinitamente santo, a própria santidade, o qual oferece ao Pai eterno este divino sacrifício, não só em todo lugar, pois hoje a fé está difundida em toda parte, mas também em todo tempo, todos os dias, e mesmo a toda hora. Graças a Deus, o sol se levanta para outras regiões, onde para nós desaparece. A toda hora, portanto, em qualquer parte da terra, este santíssimo sacerdote oferece seu corpo, seu sangue, todo ser ao Pai por nós, e o faz tantas vezes quantas missas se celebram em todo o universo. Que tesouro imenso, que mina de inestimável riquezas possuímos na Igreja de Deus. Felizes de nós se pudéssemos assistir devotamente a todas as santas missas. Que capital de méritos amontoaríamos, de abundância de graças nesta vida, e que grau de glória na outra nos proporcionaria a devota e amorosa assistência a tantas santas missas. Mas que digo, assistência? Os que assistem à Santa Missa não fazem apenas o ofício de assistentes, mas também o de celebrantes, e pode-se chamá-los sacerdotes. O sacerdote que oficia é como o ministro público da Igreja inteira. É o mediador de todos os fiéis, especialmente daqueles que participam da Santa Missa, junto do sacerdote invisível que é Jesus. Com Cristo, ele oferece ao Pai Eterno, em seu nome e em nome de todos, o resgate precioso da redenção dos homens. Não está, porém, sozinho nessa santa função. Todos os que assistem à Santa Missa concorrem com ele no oferecimento do sacrifício. Assim, voltado para os fiéis, o sacerdote diz: Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat. Orai, meus irmãos, para que o meu sacrifício, que é também o vosso, seja agradável a Deus. Essas palavras que o sacerdote profere é para nos dar a entender que, conquanto desempenhe ele o papel de ministro principal, todos que ali assistem, com ele oferecem a grande vítima. Quando assistis à Santa Missa, fazeis, portanto, de certo modo, o ofício de sacerdote. Que dizeis agora?
Ousaríeis ainda assistir à Santa Missa, sentados, tagarelando, olhando para um e outro lado e contentando-vos de recitar, bem ou mal, umas preces vocais, sem levar em conta o ofício de tanta responsabilidade que exerceis, o ofício de sacerdote? Ah, não posso evitar de exclamar aqui: ó mundo insensato, que nada compreendes de tão augusto mistério! Como é possível permanecer ao pé dos altares com o espírito distraído e o coração dissipado, no momento em que os anjos e os santos se absorvem em admiração e temor à vista de tão maravilhosa obra? Terceira excelência: a palavra de um homem opera o sacrifício. Admirai-vos, talvez, de me ouvir dizer que a missa é uma obra maravilhosa? E não é, com efeito, inefável maravilha o que opera a palavra de um humilde sacerdote? Que língua angélica ou humana poderia explicar poder tão excessivo? Quem jamais pôde imaginar que a palavra de um homem que não tem naturalmente a força de levantar da terra uma palha, receberia da graça o poder surpreendente de fazer descer do céu o Filho de Deus? Aí está um poder maior que o de transportar montanhas, esgotar o mar e abalar os céus. Poder comparável, de certo modo, àquele primeiro Fiat com que Deus fez surgir do nada todas as coisas, e que pode mesmo parecer sobrepujar, em outro sentido, aquele Fiat pelo qual a Virgem Santíssima atraiu a seu seio o Verbo Divino. A Virgem Maria nada mais fez que fornecer a matéria do corpo de Cristo, dela formado, sem dúvida, isto é, de seu puríssimo sangue, mas não por ela, nem por sua operação, enquanto que a voz do sacerdote, sendo instrumento de Cristo no ato da consagração, o reproduz de um modo novo e admirável, quer dizer, sacramentalmente, e isto tantas vezes quantas consagra. O bem-aventurado João, o bom, de Mantua, levou um eremita, seu companheiro, a compreender esta verdade. Este não conseguia persuadir de que a palavra de um padre tivesse o poder de mudar a substância do pão no corpo de Jesus Cristo, e a do vinho em seu sangue. E o que é mais deplorável, tinha cedido a essa tentação diabólica. O servo de Deus percebeu o erro do companheiro e, conduzindo-o à beira de uma fonte, aí encheu de água uma taça e deu-lhe de beber. Depois de sorver toda a água, o outro confessou que jamais em toda a sua vida provara um vinho tão delicioso. Então João o Bom disse-lhe: não vedes o milagre, meu querido irmão? Se por meio de um miserável como eu, a água se mudou em vinho pela onipotência divina, quanto mais deveis crer que por meio das palavras do sacerdote, que são palavras de Deus, o pão e o vinho mudam-se no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem ousaria jamais pôr limites à onipotência de Deus? Bastou isto para dissipar o engano do eremita, que, expulsando de seu espírito toda a dúvida, fez grande penitência por seu pecado. Um pouco de fé, mas de fé viva, e confessarmos que inúmeras são as prodigiosas prerrogativas contidas neste admirável sacrifício. Aí veremos com admiração renovar-se a toda hora este prodígio da sagrada humanidade de Jesus Cristo, presente em milhares e milhares de lugares e gozando, por assim dizer, de uma sorte de imensidade que não possui nenhum outro corpo e só a ela reservada em recompensa do sacrifício de sua vida que ele fez a Deus Altíssimo. O Espírito, falando pela boca de uma pessoa, fez com que um judeu incrédulo compreendesse esta verdade por meio de uma comparação material e grosseira. O homem achava-se numa praça com muitas pessoas, entre as quais a mulher possessa.
Nesse momento, passou um padre que levava o santo viático a um doente. Todos os presentes se ajoelharam e prestaram homenagem ao Santíssimo Sacramento. Só o judeu ficou imóvel e não deu sinal algum de respeito. Vendo isso, a mulher levantou-se furiosa, arrancou-lhe o chapéu, deu-lhe um vigoroso bofetão, dizendo-lhe: desgraçado, por que não te prostras diante do verdadeiro Deus, presente neste divino sacramento? Que Deus, replicou o judeu, se fosse verdade, a consequência seria haver muitos deuses, pois ao celebrarem a Santa Missa, ele estaria em cada um dos vossos altares. A esta palavra, o espírito que habitava naquela mulher tomou um escrivo e, opondo-lhe ao sol, disse ao judeu que olhasse aos raios, filtrando-se pelos buracos. Em seguida juntou: dize-me, judeu, há então muitos sóis passando pelas aberturas deste crivo, ou um só? E a resposta do judeu de que não havia senão um sol, a mulher replicou: por que te espantas então de que Deus, feito homem e feito sacramento, possa ter por um excesso de amor uma presença real e verdadeira sobre vários altares, permanecendo, no entanto, uno, indivisível e imutável? Foi o suficiente para confundir a incredulidade do judeu, que por esse raciocínio se viu constrangido a confessar a verdade de nossa fé. Ó Santa Fé, apenas um raio de tua luz, e exclamaremos com fervor: quem ousaria estabelecer limites à onipotência de Deus? Nesta grande concepção que tinha do poder de Deus, Santa Teresa muitas vezes, que quanto mais sublimes eram os mistérios de nossa fé e profundos e impenetráveis a nossa inteligência, com tanto mais força e felicidade neles acreditava, sabendo que Deus Todo-Poderoso pôde fazer prodígios infinitamente maiores. Reanimai espontaneamente vossa fé e confessai que este divino sacramento é o milagre dos milagres, a maravilha das maravilhas, e que sua maior excelência consiste em ultrapassar nossa pobre inteligência. E tomados de admiração, dizei e repeti muitas vezes: ó, que grande tesouro, que imenso tesouro! Se, porém, sua excelência prodigiosa não vos comove, que vos toque ao menos sua soberana necessidade.